Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Julian Kepke. Desta vez, eu não queria me concentrar tanto em massacres ou coisas do tipo, porque realmente são horríveis, mas em algo mais esperançoso, poderíamos dizer. Esperançoso, obviamente, dentro de todas as coisas que essa menina teve que viver. Mas chega, vou parar de falar e vamos começar com a história de... De outubro de 1954, na cidade de Lima, capital do Peru, mas tem ascendência alemã. Seus pais foram biólogos alemães que deram grandes contribuições ao trabalho científico no Peru. Por isso, vamos começar a história falando um pouco sobre eles e sobre o trabalho que faziam na selva peruana, já que isso seria crucial para os eventos que marcaram a vida de Julian mais tarde. O pai de Julian, Hans Wilhelm Kepke, foi um biólogo alemão que, após concluir seus estudos na Universidade de Kiel, onde obteve um doutorado em ciências naturais em 1947, teve um grande interesse em realizar pesquisas na selva. Então, sem mais recursos do que seu conhecimento, ele embarcou em um navio de carga de sal e chegou à América do Sul como clandestino, atravessando o continente a pé até chegar ao Peru, onde, depois de passar por alguns empregos, começou a trabalhar no Museu de História Natural Javier Prado de Lima. Eventualmente, sua namorada, Maria Emily Ann von Mikulicz-Radek, a quem conheceu na universidade, também foi para o Peru e eles se casaram. Então, naquele momento, ela era conhecida pelo simples nome de Maria Kepke. Maria, a mãe de Julian, também tinha um doutorado pela Universidade de Iquiei, neste caso em zoologia, e se destacou por ser uma excelente estudante. Aos seus 26 anos, ela viajou para o Peru para encontrar o amor de sua vida, com quem compartilhava a mesma paixão, a pesquisa científica da fauna selvagem. Uma vez no Peru, juntos puderam iniciar diferentes expedições à selva e, finalmente, fruto de sua união, tiveram sua filha Julian. Precisamente, Julian não teve uma infância convencional, já que, sendo filha de dois biólogos tão apaixonados, passou grande parte de sua infância na selva do Peru, vivendo em cabanas que seus pais montavam para suas observações. E desde uma idade muito precoce, teve um contato com a fauna da região e até mesmo cuidou de um pequeno tucano. Claro está, à medida que foi crescendo, Julian foi enviada para cursar seus estudos secundários na escola peruano-alemã Alexander von Humboldt, localizada em Lima. Mas sempre que voltava para a selva, ela realmente se sentia em casa. Pouco a pouco, as pesquisas de seus pais foram avançando, tanto que em 1968, quando Julian já tinha 14 anos de idade, conseguiram fundar a Estação de Pesquisa Biológica Panguana, cujo objetivo era estudar a biodiversidade da flora e fauna da região, além de proteger e preservar este ecossistema. Trata-se de uma área de cerca de 13 km², localizada na selva baixa do Peru, na província de Puerto Inca, na região de Huánuco. Deram-lhe o nome de Panguana em homenagem a uma espécie de perdiz, característica da região e só se pode chegar a esta estação de barco e a pé, pois está situada a 260 metros de altitude sobre o rio Chuchapiches, afluente do rio Pachitea. Estamos vendo tudo isso porque vocês devem saber que, apesar de Julian ter estudado o ensino médio em Lima, ela viajava sempre que podia para a estação Panguana para estar com seus pais. E o que faziam era pegar um ônibus ou um avião de Lima até a cidade de Pucallpa. A partir daí, eles começavam uma viagem, parte de barco, parte a pé, para chegar a Panguana. Eles fizeram isso frequentemente, sem maiores problemas, até que chegou o dia em que tudo mudou para sempre. Era 24 de dezembro de 1971 e Julian Kepke já tinha 17 anos de idade e havia conseguido terminar seus estudos secundários com sucesso,
o que significava que ele já poderia voltar para seus pais na selva para passar as festas de dezembro juntos. Mas antes de viajar, Julian queria assistir à sua festa de formatura, programada para o dia 23 de dezembro. Então ele e sua mãe decidiram viajar no mesmo 24 de dezembro à noite para a cidade de Pucallpa, onde se encontrariam com seu pai para celebrar o Natal. Para isso, compraram 2 bilhetes de avião na empresa Linhas Aéreas Nacionais Sociedade Anônima, conhecida como LANSA, uma companhia aérea peruana que, na época dos fatos, tinha apenas um avião que fazia 2 rotas nacionais seguidas por dia. Este era um Lockheed L-100 e 88A Electra que normalmente voava de Lima para Cusco, ida e volta, mas devido a reparos, houve longos atrasos. Então, justamente no dia em que Julian e Maria decidiram viajar, só havia um voo disponível de Lima para Iquitos, com uma escala em Pucallpa. Como você deve imaginar, não é que eles tinham alguma outra opção para escolher ou pensar um pouco mais, ou mesmo prestar atenção em qual avião eles iriam embarcar, porque era 24 de dezembro, eles haviam decidido viajar nessa data, e, portanto, não havia outras opções, estava tudo cheio. De qualquer forma, com essa decisão e as passagens em mãos, parecia que tudo correria bem. Seus planos de passar as festas em família estavam indo bem. Um total de 92 pessoas, entre tripulantes e passageiros, estavam felizes em saber que em poucas horas iria se reencontrar com os seus. Eles levavam presentes, doces e alguns panetones, que vale ressaltar, este último é um pão doce de origem italiana, que é tradicionalmente consumido pelos peruanos na véspera de Natal. Todos estavam prontos, esperando que a viagem ocorresse sem inconvenientes. Foi assim que embarcaram no avião para o voo 508 da LANSA, no Aeroporto Internacional Jorge Chaves, em Lima. Fariam uma escala em Pucallpa, e seu destino final seria Iquitos. Julian tomou seu assento na fila 19, assento F, ao lado da janela. Sua mãe viajava ao seu lado no assento do meio. Os primeiros 25 minutos do voo transcorreram normalmente. Serviram um sanduíche a todos os passageiros, como parte do lanche, e de repente, Julian, nesta normalidade que ocorreu no avião, decidiu olhar pela janela e percebeu que haviam entrado em uma zona de nuvens escuras. A verdade é que isso não a preocupou tanto porque estava acostumada a voar e gostava da experiência. Mas começou uma tempestade e sua mãe ficou um pouco inquieta. Pouco a pouco, todos os passageiros começaram a ver como o avião estava entrando nessa tempestade. Começaram turbulências fortíssimas, as nuvens batiam contra o avião com tanta força que pareciam animais. Tudo escureceu, os relâmpagos caíam sem parar e os presentes de Natal que os passageiros haviam guardado em seus compartimentos começaram a cair por todos os lados. A luz do dia se transforma em noite e os relâmpagos brilham em todas as direções. As pessoas ficam sem fôlego quando o avião sacode violentamente. Bolsas, presentes embrulhados e roupas caem dos compartimentos superiores. As bandejas de sanduíches voam pelo ar e as bebidas pela metade se derramam sobre as cabeças dos passageiros. As pessoas gritam e choram. Instantaneamente, por volta das 12h36 da tarde, Julian consegue visualizar uma luz branca muito estridente que cai sobre a asa direita. Tudo parecia indicar que um raio havia atingido um dos motores da aeronave, e Julian só pôde ouvir a voz de sua mãe dizendo: "Isso é o fim." Ambas se seguraram fortemente pela mão, esperando. Foi assim que começaram a cair em queda livre. Entre o caos e o desespero de um momento para o outro, Julian estava fora do avião e sua mão já não segurava a de sua mãe. Estava no ar, sozinha, caindo junto com seu assento com a cabeça para baixo. O cinto apertava seu estômago, ela não conseguia respirar e via como se aproximava dessa imensidão verde. Ela descreve um verde como brócolis. Essa era a selva que, enquanto voavam, tinham abaixo. E, embora pudesse observar ao seu redor, não teve tempo para ter medo, porque logo desmaiou. Depois, saberíamos que Julian havia caído de uma altura de 3.000 metros, que o avião havia se partido em vários pedaços, e que ela seria a única sobrevivente de um trágico acidente aéreo que tirou a vida de absolutamente todas as outras pessoas
que estavam com ela no voo 508 da Lufthansa. Julian havia sobrevivido, mas ela ainda não sabia. Dentro de seu estado de inconsciência, ela depois contaria que teve 2 sonhos que se lembra claramente antes de acordar. No primeiro, ela estava voando por um lugar escuro a toda velocidade ao lado de uma parede e ouvia um zumbido estrondoso, como se um motor estivesse em sua cabeça. E no outro sonho, ela estava suja, sentia-se pegajosa e estava coberta de lama, por isso, precisava tomar banho imediatamente. Então, em seu sonho, pensou: é fácil, simplesmente tem que se levantar e ir para a banheira. Então, quando tomou a decisão de fazer isso neste sonho, é quando acordou e se encontrou debaixo do seu assento, totalmente encharcada e coberta de lama. Justo ali, esse é o instante em que Julian percebe que tinha caído do avião e que estava viva. Ela estava no chão, no meio da selva, e tinha muita dificuldade para se levantar porque tinha sofrido uma forte concussão cerebral. Mas quando olhou ao redor, percebeu que estava completamente sozinha. Sua mãe, que estava com você no avião, desapareceu junto com todos os outros passageiros. Sentiu-se completamente abandonada, mas logo começou a analisar seu corpo. Percebeu que quase não conseguia ver porque seu olho esquerdo estava completamente fechado devido ao inchaço e o direito tinha apenas uma pequena fenda pela qual podia olhar. Também havia perdido seus óculos. Tinha uma sandália no pé e usava um vestido curto e leve que estava na moda naquela época. Ela tentou se levantar pela primeira vez, mas não conseguia ficar de pé, então decidiu continuar deitada no chão por mais um tempo até que conseguiu se levantar na segunda tentativa. Ela examinou seu corpo, agora com muito mais calma, e percebeu que tinha quebrado a clavícula, porque um osso estava sobre o outro, mas não era uma fratura exposta. Também tinha um corte profundo na panturrilha esquerda e um corte no braço direito, que com o passar dos dias começaria a se encher de vermes. Naquele momento ela não viu mais nada, então começou a procurar sua mãe por todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Logo, Julian soube que tinha que sobreviver e seus pais lhe deram o maior dos presentes para poder fazer isso, que era o conhecimento. Para começar, Julian conseguiu identificar os croares das rãs e os cantos dos pássaros ao seu redor, e percebeu que estava na mesma selva que seus pais estudavam. Então ele decidiu seguir em frente com o objetivo de encontrar ajuda. Ela começou a caminhar pela selva dia e noite e no 4º dia se deparou com algo que a deixou atônita. Ela encontrou um assento do avião com 3 pessoas mortas nele. O assento estava enterrado 1 metro na terra, então deve ter caído como uma bala sobre a selva e as pessoas perderam a vida imediatamente. Um desses corpos era de uma mulher e, mesmo sabendo que era impossível que fosse sua mãe, já que Maria viajava com ela, Julian criou coragem e, com um galho, lentamente virou um dos seus pés e viu que aquela mulher tinha as unhas pintadas, confirmando que não era sua mãe, já que ela nunca pintava as unhas. No fundo, tinha esperança de encontrá-la, mas finalmente esse foi o único contato que teve com as pessoas do avião. A única coisa que conseguiu resgatar daquele lugar foi uma bolsa de doces e um panetone, que teve que deixar porque, ao comê-lo, percebeu que estava cheio de lama. Naquele instante, ela também percebeu algo. Ela começou a prestar atenção a um barulho que a acompanhava todos os dias, mas que nunca ouviu com atenção. Era o som da água. Julian descobriu um pequeno riacho e, em suas próprias palavras, aquele foi o momento em que ele soube claramente que, para sair da selva, tinha que seguir o curso da água. Ele sabia que o curso daquele riacho desembocaria em um curso maior que o levaria à ajuda. Foi assim que ele começou a percorrer até chegar ao rio Iembonia, característico por estar rodeado de cana brava, mas imediatamente percebeu que este rio não era navegável e que lá não encontraria ninguém. Ao mesmo tempo, ele percebeu que os aviões e helicópteros que via constantemente no céu, pouco a pouco deixaram de aparecer. O que acontecia é que ela os via e tentou muitas vezes chamar a atenção deles, mas era impossível. A densa vegetação da selva a mantinha oculta, assim como os destroços do avião que não podiam ser encontrados do ar. Neste ponto, a ferida que ela tinha no braço era sua maior preocupação,
porque estava cheia de ovos de mosca e as larvas, que já tinham 1 centímetro de comprimento, haviam corroído seu braço, deixando um buraco do tamanho de uma moeda. Julian percorreu o rio Gemonia, principalmente nadando ou se deixando levar pela correnteza. O lugar estava cheio de crocodilos agrupados de 2 em 2 ou de 3 em 3, e quando viam que ela se aproximava, mergulhavam na água, mas Julian não fazia nada. Mantinha-se flutuando porque seus pais lhe ensinaram na estação Panguana que os crocodilos não representavam grande perigo, mas sim as arraias, uma espécie de raia de rio com um ferrão venenoso que, se tivesse picado, ela não teria sobrevivido para contar. Um detalhe que também deve ser mencionado é que todo esse percurso, Julian fez se agarrando à única sandália que lhe restava. Ele a usava precisamente para dar passos firmes, tentando não encontrar uma das criaturas mencionadas. O clima também era um fator importante para Julian. Muitas vezes chovia a noite toda, e apesar de tentar se proteger com folhas de grande tamanho, elas não serviam para nada porque ela sentia que as gotas de chuva gelada a perfuravam como agulhas na pele. E quando não chovia, os mosquitos eram o verdadeiro inferno. Ela continuou sua jornada por um total de 10 dias, completamente debilitada e com uma apatia que só aumentava. Ela só se alimentou dos doces que encontrou porque preferiu ficar longe das frutas que não conhecia, até que naquela noite, na 10ª, encontrou uma margem de areia e decidiu descansar nela. Ela olhou em volta na esperança de encontrar algum vestígio de contato humano, mas aparentemente, por causa do cansaço, não notou algo que estava lá desde que chegou àquela área e que só conseguiu ver um barco. A princípio, ela pensou que estava alucinando, mas se aproximou lentamente, tocou o barco e percebeu que era real. Ela olhou ao redor procurando os proprietários, mas não viu ninguém. Em vez disso, à beira do rio, ela descobriu uma pequena trilha que também não havia visto antes de adormecer. Este levava a uma pequena cabana que aparentemente era usada como estadia provisória por alguns pescadores da região. Tinha um pequeno telhado e abaixo dele havia um motor coberto por uma lona de plástico e um galão de combustível. Imediatamente ela se lembrou de algo que seu pai havia feito. Uma vez ele usou um pouco de combustível para desinfetar a ferida de um cachorro que tinham. Então ela decidiu derramar um pouco na ferida que tinha no braço, que ainda estava aberta naquele momento. Coberta de ovos. A dor era intensa porque as larvas tentavam entrar mais na ferida. Eu removi cerca de 30 larvas e me senti muito orgulhosa de mim mesma. Decidi passar a noite lá. Julian decidiu ficar naquele lugar para passar a noite e durante esse tempo sua fome era tanta que passou horas tentando pegar algumas rãs que estavam ao seu redor. Ela sabia que eram venenosas, mas não se importava. Sabia que seu veneno não era mortal. Mas se tivesse conseguido comer alguma naquele estado, poderia ter sido fatal. Na manhã seguinte, 3 de janeiro de 1976, Julian ouviu algumas vozes que vinham da selva. Era um homem chamado Márcio Rivera, junto com outros 2 lenhadores que trabalhavam no rio Ievônia. Quando a viram pela primeira vez, os homens ficaram pasmos, porque pensaram que Julian era um espírito da selva, uma figura de uma lenda local, conhecida por ser uma espécie de sereia, um híbrido entre um golfinho e uma mulher loira de pele branca. Lembremos que tudo isso acontece no meio da selva, e aconteceu que Julian tinha os olhos tão inflamados que isso, somado a sua cabelo loiro, alarmou os moradores locais. Mas um fator-chave que fez a diferença foi que, apesar de sua ascendência alemã, Julian era peruana e sabia falar espanhol. Então ela disse: "Estive no acidente aéreo de lança. Meu nome é Julian." Obviamente, os homens rapidamente a colocaram no barco e navegaram por 11 horas até chegar à cidade mais próxima no rio Pachitea. A partir daí, ela foi levada para o Hospital dos Missionários em Pucallpa, onde finalmente pôde se reencontrar com seu pai, que incrédulo a abraçou. Porque ninguém podia acreditar que a jovem tivesse conseguido sobreviver a um acidente de tal magnitude. E não só isso, mas Julian havia passado 10 dias na selva, sozinha. Ela conseguiu sobreviver e agora finalmente estava segura. Mas parecia um sonho. Assim que Julian se estabilizou, ele pôde testemunhar às autoridades.
E graças a isso, eles conseguiram encontrar os restos da nave e alguns dos corpos das vítimas deste incidente. Foi assim que se pôde comprovar a queda. No entanto, nenhum deles conseguiu superar seus ferimentos e foram perdendo a vida por diferentes motivos. O Dr. Juan Saplana Ramírez, que estava encarregado de dirigir o comando de busca dos acidentados, narra que chegar ao local do acidente foi dramático e assustador, pois a primeira coisa que viram, além dos restos do avião, foram árvores cheias de pertences dos passageiros, malas abertas e presentes pendurados nos galhos, como se fosse, em suas próprias palavras, uma triste e fatídica árvore de Natal para aquelas pessoas que nunca puderam se reencontrar com os seus. Em Pucallpa estão enterradas mais de 60 vítimas do acidente, cujos restos puderam ser recuperados da selva, e no lugar onde seus corpos repousam, pode-se ler "No calor do lar sagrado". No Natal de o calor do lar sagrado. No Natal de 1971, queríamos chegar a ele, e, em vez disso, chegamos à escuridão eterna. Em relação à companhia aérea Lanza, no dia 4 de janeiro de 1972, no dia seguinte ao encontro de Julian Kepke, o governo do Peru revogou o certificado de operações da companhia aérea, que, a propósito, já havia cessado todas as suas operações após este acidente, pois nele perdeu seu último avião disponível. Todos os demais aviões já estavam fora de serviço. Também foram perdidos em acidentes ou ficaram inoperantes. Lanza tinha uma péssima reputação. Mesmo um ano antes dessa tragédia, em 9 de agosto de 70, ocorreu outro acidente, desta vez com um Lockheed L-188 Electra, que operava o voo 502 que saiu da cidade de Cusco em direção a Lima. Mas, ao tentar decolar, ocorreu uma falha no motor número 3, e o capitão da aeronave, em vez de abortar a decolagem, continuou em frente, não conseguiu manter a velocidade necessária para a decolagem, piorou a situação com uma manobra ruim, o avião perdeu a sustentação e finalmente colidiu com o solo no setor San Jerônimo. Um total de 101 pessoas perderam a vida, 99 pessoas que viajavam no avião e 2 agricultores que estavam no local no momento do impacto. Houve um único sobrevivente que foi o copiloto da aeronave, que saiu por seus próprios meios do avião, com múltiplas queimaduras. Tudo isso sem mencionar o primeiro de seus acidentes, ocorrido em abril de 66, onde se perdeu a vida das 49 pessoas que estavam a bordo. No documentário Asas de Esperança, chamado assim, por ser a frase que se pode ler no Monumento de Comemoração às Vítimas, dirigido pelo alemão Werner Herzog, em 1998, revela-se que após o acidente anterior, o voo 502 que ocorreu em Cusco, descobriram que os encarregados de inspecionar o motor do avião haviam sido, na realidade, mecânicos de motocicletas, e que aparentemente os pilotos não tinham licença para voar, e ninguém fez nada a respeito. Ou seja, não havia uma coisa em ordem naquele avião e pensavam que ele conseguiria decolar bem. Tiveram que ocorrer 3 tragédias para que finalmente todos os certificados fossem revogados e a oportunidade de voar. Uma vez que Julian Kepke se recuperou completamente, retornou à Alemanha com seu pai, onde decidiu estudar biologia e zoologia na Universidade de Kiel, e depois obteve um doutorado na Universidade de Munique. Julian casou-se com Eric Diller, biólogo como ela, por isso seu sobrenome mudou e atualmente é conhecida como a doutora Julian Diller, que se especializou em mamalogia, que é o estudo dos mamíferos. Em seu caso, se especializou principalmente no estudo dos morcegos. Claro que ela nunca se esqueceria da selva onde cresceu com seus pais, a mesma em que teve que lutar por sua vida aos seus curtos 17 anos de idade. Então, desde o ano 2000, ela assumiu a Estação Panguana, conseguindo que no final de 2011 fosse declarada área de conservação privada pelo Ministério do Meio Ambiente do Peru, e agora está permanentemente protegida contra o desmatamento, a caça e a mineração ilegal. Atualmente, a doutora Juliane Diller atua como bibliotecária na coleção zoológica do estado da Baviera, localizada em Munique, Alemanha. A mesma que desde o ano de 2003
tem uma cooperação científica com o Museu de História Natural da Universidade Nacional Maior de San Marcos, em Lima, Peru. Em Panguana, encarregada quando ela não está no país. Inclusive, encarregada quando ela não está no país, mesmo no ano de 2019, Julian Kepke, como ainda é conhecida no Peru, foi condecorada com a Ordem ao Mérito por serviços distintos, no grau de grande oficial em reconhecimento à sua destacada trajetória acadêmica e científica, suas importantes contribuições para a biologia e suas reconhecidas pesquisas sobre a flora e fauna da Amazônia peruana, além de ter contribuído para a melhoria da qualidade de vida das comunidades aianinkas que habitam na área onde Panguaná está localizada. E, finalmente, a pergunta que muitos fizeram quando o acidente ocorreu. Como foi que Julian Kepke conseguiu sobreviver a uma queda de 3.000 metros no meio da selva? Julian fez essa pergunta a si mesmo várias vezes, e agora que tem todos os estudos e bases científicas para obter uma resposta, ele propôs 3 possíveis explicações. A primeira fala sobre forças ascendentes nas nuvens de tempestade. Ela indica que, às vezes, em acúmulos de nuvens muito grandes, são gerados ventos dramáticos que levam tudo para cima com força. Então é possível que isso tenha reduzido aí a velocidade de sua queda. A segunda seria girar em espiral no momento da queda. Julian caiu do avião preso à sua fileira de assentos porque colocou o cinto de segurança corretamente. Ela explica que durante o pouco tempo que teve de consciência enquanto caía no ar, lembra que via a selva girando como um peão abaixo dela, o que significa que provavelmente caiu como uma semente de bordo que, caso você não tenha visto, gira como helicópteros no ar, fazendo com que sua queda seja muito mais lenta. A terceira tem a ver com as árvores altas, entrelaçadas com cipós que podem ter amortecido a queda. O comando de busca que encontrou o assento no qual Julian viajara contou que, quando chegaram à área, as árvores estavam cobertas e unidas por uma rede de cipós muito densa, o que provavelmente suavizou o impacto de sua queda. Então pode ser qualquer uma dessas opções ou podem ser as 3 juntas. Obviamente, esta não é uma história que acontece todos os dias, não apenas pela magnitude do trágico acidente, mas pelo fato de que Julian sobreviveu a uma queda de mais de 3.000 metros. E, além disso, apesar de ter perdido sua mãe, de estar sozinho e em um estado físico e mental bastante debilitado, sobreviveu 10 dias no meio da selva buscando ativamente um resgate. Portanto, essa história rapidamente foi levada para a tela grande com o filme Miracles Still Happen, dirigido por Giuseppe Maria Scotese e lançado em 1974. Produção com a qual, a propósito, Julian não concorda tanto, porque a mostram enfrentando crocodilos, jaguares e todo tipo de criaturas perigosas, quando o que ela viveu, embora tenham sido coisas duras, também foram muito diferentes devido ao conhecimento que ela havia obtido de seus pais. Em 2011, Julian publicou um livro chamado Quando Caí do Céu, onde conta com suas próprias palavras tudo o que viveu na selva. Também mencionamos antes o documentário Asas de Esperança de 1998, onde Julian se dedica a percorrer, na companhia de seu marido e do diretor do filme, a área onde o avião caiu, onde também conseguem encontrar alguns destroços e partes do mesmo. E Julian vai contando desta maneira cada uma de suas experiências. Disponível no YouTube, se quiserem assistir. Como informação adicional, um mês antes das filmagens deste documentário, Márcio Rivera, um dos homens que encontrou Julian, foi buscar restos do barco onde a encontrou para poder mostrá-los, mas quase perdeu a vida porque pisou sem querer em uma arraia de rio. Ele passou um total de 3 dias à beira da morte em um banco de areia, até que passou um barco que não quis resgatá-lo, porque ele não tinha dinheiro para pagar, então em troca ele deu a eles sua espingarda. Quando começaram a gravar o documentário, Julian procurou o homem que tinha a arma, comprou-a e devolveu-a a Márcio. E é assim que chegamos ao final da história. Este foi o caso de Julian Kepke. Estes são os patrocinadores e membros do canal. Agradeço seu apoio por esses canais. De volta àquelas pessoas que comemoram Feliz Natal. E é isso. Confira o vídeo recomendado, inscreva-se clicando no meu rosto e até o próximo vídeo.